rapaz. Vamos esperar mais uns 2 minutos, tá gravando aí. Então, gente, é o seguinte, ó. Antes de começar a aula, eu vou conversar com vocês um pouco pra gente bater um papo aí rapidinho, tá? Vocês viram que tá todo mundo bem louco, né? Falando sobre tema e tal, e parari parará, e que tá vazou, e o INEP e o MEC dão spoiler. Vou dizer pra vocês o seguinte, ó. Geralmente eles dão spoiler mesmo, tá? Mas o spoiler deles é um spoiler bem subjetivo, assim, enigmático. Não é um spoiler que, eles deram o tema. Não, não é assim, tá? Ele é um spoiler que a gente tem que analisar. Mas eu ia dizer para vocês não fazer isso, tá? Talvez fazer um ou outro repertório relacionado a algum tema, isso é bacana, né? Tu tem um repertório na manga que a gente vai ver hoje também. Mas não ficar tentando adivinhar, porque é muito difícil e é muito frustrante, né? Quando tu chega lá na hora e não é esse tema, tá? Isso aconteceu com meus alunos lá em 2017, né? A gente começou a tentar adivinhar o tema e todo mundo bem louco falando sobre o tema, e vamos tentar adivinhar, e vamos olhar o spoiler, e vamos ver. Chegou lá, era desafio educacionais surdos no Brasil. E aí o que, que aconteceu? A grande maioria das pessoas foi muito mal, porque deu o famoso branco, né? Ou seja, chegaram lá esperando que era um tema combate à homofobia, a ansiedade entre os adolescentes, e era desafios educacionais para surdos no Brasil. Então, tentem aí, cara, levantar um outro repertório, isso é bacana, obviamente, mas não tentem aí ficar adivinhando o tema, porque isso só vai deixar vocês nervosos e frustrados no dia da prova, tá legal? Embora o INEP ou o MEC, eles sempre dão um spoilerzinho, tá? Mas é muito enigmático. Às vezes passa pelos nossos olhos, depois a gente vai ver, né? Dizer, poxa, como é que a gente não prestou atenção? Mas o importante é a gente saber uma estrutura, tá? Então vamos lá, eu acho que não vai chegar mais ninguém, já é 8h03. Qualquer coisa, se alguém quiser entrar, eu volto aqui sem problema algum, também não tem problema nenhum, tá? Certo? Depois eu mando esse material para você sem problema, tá legal? Então vamos lá. Compartilhar a tela com vocês. Estou compartilhando. Vamos lá. Aí, todo mundo vendo a tela, qualquer coisa, vou me interrompendo, sem problema algum, tá? Então, Pois não? Então, redação, professor Rodrigo Bartz, está aí. Isso aqui é importante, ó, para vocês, ó, que eu quero mostrar, ó. Isso aqui é o que a gente chama de esquema de texto, tá? Tá ali no meu grupo de redação, eu vou passar para vocês também, vou presentear vocês com isso aí, tá? O que o cara que vai corrigir o Enem, ele espera de vocês, tá? Ele espera que a introdução de vocês, ela tenha isso aqui, ó, tá? Então, a gente vai ver o que é. De preferência, o texto de vocês, ele deve ter 4 parágrafos, tá? De preferência. Ou seja, uma introdução, tá? Uma intro, 2 desenvolvimentos, D1 e D2, e mais um de conclusão, que no Enem, na verdade, ele é bem subjetivo, né? Que a gente vai ter que fazer uma proposta de intervenção, né? Tá? É isso que o cara do Enem tá esperando de vocês, tá? É isso aqui. Então, olha só. É isso aqui, cara, é o esquema da introdução de vocês. Como é que vocês vão começar ela, tá? Tá aqui, ó. Olha só. Contexto inicial, frase de efeito ou frase salvadora. Por que é um contexto inicial, gente? Porque o contexto inicial, ele é, na verdade, relacionado à questão de quando tu vai contextualizar o início da tua, relação, da tua redação. Ou seja, eu vou trazer um filme, eu vou trazer uma série, eu vou trazer um livro, eu vou trazer uma música. Tanto faz, tá? De uns 2 anos para cá, todas as redações do Enem que foram bem, que a gente tem acesso, tá? Eles começam com uma frase inicial. E aí depois, cara, a gente vai para isso aqui, ó. Que é a parte mais importante da introdução, que é a tese, cara, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer, cara, tal e qual está a proposta de redação. Por exemplo, eu vou dar uma opinião, eu vou afirmar algo relacionado ao tema. Então, muitos alunos me perguntam, professor, eu tenho que trazer igual ao tema de redação? Pode ser com sinônimo, mas de preferência traz igual, tá? Tu traz lá o contexto Salvador, por exemplo, tá? Que é o contexto inicial. Na Grécia Antiga, era comum matarem crianças com algum tipo de deficiência. Ponto. No contemporâneo, ou
análogo à época grega, no Brasil também há um forte preconceito contra pessoas com algum tipo de deficiência, tá? Por quê? Porque se o tema for deficiência, tem que lidar lá. Os problemas relacionados ao preconceito aos deficientes físicos. Daí eu cito o tema. E aí logo depois eu boto uma justificativa aqui, ó, que é para aumentar a minha tese. E aí eu vou dizer, vírgula, uma vez que, pois, dado que, muitos deficientes não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Ponto. Então, isso aqui, cara, vai dar mais ou menos 2 a 3 períodos, tá? Que são 2 ou 3 frases. Então, tu começa o teu texto, tu traz a tua tese, que é a tua opinião relacionada ao tema, e pode citar tal e qual o tema. O tema, democratização do acesso ao cinema. Tu vai citar lá e vai dar a tua opinião. Dessa forma, ou nesse sentido, a democratização do acesso ao cinema é fundamental para a evolução da sociedade, vírgula. Uma vez que, dado que, visto que, o porquê, e aí tu vai dizer, porque toda sociedade evoluída tem acesso à cultura, ponto. E aí, cara, eu vou trazer um operador argumentativo e vou fazer uma pergunta. Por que a democratização do acesso ao cinema lá é importante? Ou por que o acesso à cultura lá é importante? E aí eu vou levantar aqui, ó, argumento 1 e argumento 2. Então, olha o que eu coloquei aqui, ó. Isso aqui, cara, vai ter que aparecer na primeira frase do teu D1. O que é D1? Desenvolvimento 1. O argumento 2, ele vai ter que aparecer na primeira frase do D2, que vai ser o teu tópico, ou seja, essa resposta ao porquê aqui tu vai ampliar no teu desenvolvimento, tá certo, gente? Professor, eu posso fazer diferente disso aqui? Pode. O importante é tu ter isso aqui, ó. Uma tese. Eu tenho que ter uma opinião sobre o tema. O que eu acho sobre aquele tema, tá? Tendo essa opinião, tá bacana, tá legal? E aí depois eu justifico e trago o porquê que eu acho aquilo. Por que eu acho que deve ter uma lei que puna as empresas que manipulem o comportamento do usuário pelo controle de dados? Ah, porque o usuário manipulado ele não reage conforme suas próprias escolhas. E, além disso, favorece o surgimento de bolhas virtuais. Ponto. Tá vendo? Eu respondi o porquê que eu acho que deve ter uma lei que puna a manipulação do comportamento. Basicamente, isso aqui é uma introdução, tá? Esse aqui é o projeto de texto de uma introdução. Depois eu vou para o meu desenvolvimento. O que o Enem está esperando de vocês, tá? O D1 e o D2, ele tem a mesma estrutura, por isso que eu vou falar só sobre o D1. Tá? Mas eu botei aqui para vocês o D2, ó. Mas ele tem a mesma estrutura do D1, tá? Só um pouquinho que eu acho que tem gente querendo entrar aí na aula, acredito eu, tá? Aham. Já compartilho de novo. Aí, ó. Tá? Então, olha só. No D1, o que eu vou fazer, ó? Eu vou botar um tópico frasal, tá vendo? O que é um tópico frasal? É o meu argumento 1 que eu coloquei lá na introdução, ampliado. O que é esse tópico? Eu vou aconselhar vocês a fazer uma frase curta. Uma frase curta. Por que uma frase curta, professor? Porque eu tenho menos chance de errar uma vírgula ou de fugir do tema. Então, por exemplo, ó, vamos citar esse meu exemplo de novo, tá? Vou voltar aqui para vocês, ó, tá? Coloquei lá, ó, contexto inicial, tá? Segundo o fundador da empresa Apple, Steve Jobs, a tecnologia é muito importante, pois ela move o mundo. Ponto. Só um pouquinho, gente. De novo, tem mais alguém querendo entrar. Deu. Desculpa. E aí, cara, o que eu vou fazer? Se tem o Steve Jobs aqui, ó. Contexto inicial, ó. Steve Jobs. Segundo Steve Jobs, fundador da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Ponto. Corroborando a afirmação
grande empresário, no Brasil, há uma manipulação em função da tecnologia estar presente em quase todas as ações humanas. Ponto. Tá vendo que eu dei a minha opinião e agora eu vou dizer o porquê que eu acho isso. Daí eu vou dizer, nesse sentido, é necessário ações governamentais para democratizar o acesso à internet. Por outro lado, também é necessário a criação de normas que punam empresas que manipulem o comportamento dos usuários. Ponto. Então, tá vendo que eu botei no meu D1 lá, no meu ARG1 aqui, ó, que deve haver um projeto para democratizar, e aqui eu botei que deve haver leis que punam as empresas que manipulem o usuário, tá? O que que vai ter no meu D1? Aqui, ó. Eu vou só ampliar o meu argumento 1, tá vendo? Desculpa. Eu vou só ampliar o argumento 1, ó. Tá? O que que eu vou ampliar lá? Eu vou dizer, é importante a democratização da internet, visto que o mundo todo gira em torno da tecnologia. Ponto. Uma frase curta. Então, o que é meu tópico frasal? É o núcleo da discussão que vai ser desenvolvida nesse parágrafo. Eu não posso fugir disso. Se eu botei na primeira frase do meu desenvolvimento que é importante democratizar o acesso, porque a grande maioria das ações humanas precisa da tecnologia, é disso que eu tenho que falar no meu texto, principalmente nesse parágrafo. Aí eu vou colocar um ponto. Então, o tópico é a primeira frase do desenvolvimento, curta, ponto. Vou fazer outro período. E aí, o que geralmente vem nas redações do Enem? O que eles chamam de repertório sociocultural, que é um livro, um filme, uma série, um autor da filosofia, um autor da literatura. Aí eu trago esse repertório, ponto, exploro ele, tá? Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar um exemplo de como isso acontece. Eu vou colocar exemplo disso, é percebível, o exemplo disso ocorre, ou isso ocorre. E aí eu vou usar um tipo de parágrafo aqui, ó. Eu vou comparar com alguma coisa, eu vou definir, eu vou exemplificar, e eu vou dizer onde isso ocorre no Brasil e como isso ocorre no Brasil. Mas aqui, gente, ó, quer ver, ó? Isso aqui, ó, ele tem que estar relacionado a essa questão aqui, ó, tá? Que é a questão do repertório. Mostrei como isso acontece, eu vou fazer uma conclusão de parágrafo. Que aqui eu posso usar aquelas frases coringa, sabe? Dessa maneira, são necessárias ações governamentais para minimizar essa mazela. Ponto. Dessa maneira, urge que ações sejam tomadas para acabar com esse problema social. Ponto. Então, eu posso usar essas frases clichês aqui na conclusão do meu parágrafo de desenvolvimento da redação Enem, tá? Então, o que a gente está vendo aqui? 4 frases, né? Eu vou falar em frases, tá? Não são períodos, mas eu vou falar em frases para ficar mais fácil para vocês. 4 frases. O que é a minha primeira? A número 1, o tópico. Que é o quê? É o núcleo do parágrafo. O núcleo do parágrafo. É o assunto principal que vai estar ali. O que eu trago depois? Na segunda frase, um repertório. Repertório sociocultural. O que eu faço na terceira? Eu mostro um exemplo de onde isso acontece. Aonde isso acontece, como isso acontece no Brasil. Ou como isso acontece em outro lugar do mundo. E na 4 eu concluo, tá? Na 4 eu concluo o meu parágrafo, tá? Um pouquinho. Na 4 eu concluo o meu parágrafo daí, tá bom, gente? Aí, cara, concluí o meu parágrafo aqui, tá? Vou para o segundo do desenvolvimento. É a mesma coisa. O parágrafo 2 do desenvolvimento é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Ó. Amplio o meu argumento 2, trago um repertório, exemplo de como acontece e concluo o parágrafo, tá? Então, fiz os meus 3 parágrafos, a minha introdução, meu D1 e meu D2. Aí eu vou para a minha intervenção. Por quê? Porque lá no meu D1, eu escrevi sobre um problema.
tá? Então, um problema social, que também vai constar lá na minha introdução. No meu D2, o que, que eu vou fazer? Eu vou falar sobre outro problema, né? Outro problema social. O que, que eu vou fazer aqui na intervenção? Eu vou dar uma opção de como resolver. Como resolver esse problema? Como eu posso resolver? Quem é que resolve isso? O governo? Os ministérios? As secretarias estaduais? As prefeituras? Então, olha só. Aqui, gente, o ideal é que vocês façam duas intervenções, tá? Uma para resolver o argumento 1 e outra para resolver o argumento 2, tá? Então anotem aí para vocês. Só uma dessas duas precisa ser completa, com os cinco elementos, tá? Uma delas não precisa ser completa. Qual que é a melhor, professor, ser completa? A primeira, tá? Então, o que, que tem que ter aqui nessa intervenção? Tem que ter quem vai resolver. Quem é que vai resolver? E aí você tem que lembrar dessa palavra aqui que eu vou colocar para vocês, ó. Go, mi, fez. Anotem aí para vocês. O que, que é o G? Governo e ministérios. O que, que é o O? ONGs. O que, que é o M? Mídia. O que, que é o I? Instituições. O que, que é o F? Família. O que, que é o E? Escola. E o que, que é o S? Sociedade. Tá, gente? Go, mi, fez. Se vocês lembrarem dessa palavra aqui, vocês vão saber quem é que pode resolver. Governo, ONG, mídia, instituições, família, escola e sociedade, tá? Se vocês quiserem, eu mando para vocês depois. Eu tenho isso numa folha do Word, tá? Que aí tá escrito do lado. É só me pedir ali pelo WhatsApp ou pelo Instagram que eu mando para vocês, tá? Então, gente, olha só um pouquinho que eu acho que tem gente querendo entrar aí, de novo. Desculpa, tá? Mas vamos dar chance pro pessoal. Tá, gente? Então, entenderam? Essa ali é uma estrutura de texto, tá? Isso é uma estrutura de texto. Agora eu vou abrir para vocês um exemplo de como isso acontece, tá? Eu vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês como isso acontece, tá? Como é que esse projeto de texto ele se dá num texto de redação do Enem, tá? Então, olha só. Vou colocar lá no projetinho de texto. Vou achar aqui, já compartilho com vocês aí. Aqui, ó. Vamos lá de novo, vamos compartilhar a tela aqui. Tela inteira. Beleza, compartilhar. Tá, então anotaram ali, gente, vou mandar depois para vocês aquele projeto, tá? Então, olha só. Vamos compartilhar a tela aqui. Vamos abrir aqui. Olha só. Esse aqui é uma redação nota 1000 de 2018, tá? Que é de um menino chamado Yuri Facchini, de 17 anos, tá? Essa aqui é a introdução dele, tá? Então, como é que era a introdução no esquema que a gente viu? Contexto inicial, tese, que é a nossa opinião, argumento 1 e argumento 2, tá? Que é causa e consequência, ou pode ser duas causas do problema, tá? Então, olha só. Vocês lembram do tema de 2018, né? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, tá? Então, olha só. Para o sociólogo Manuel Castells, o advento da era da informação significou uma mudança nas relações de poder. Enquanto na era industrial o cenário era regulado pela posse dos meios de produção, na nova fase, o domínio político, econômico e social tornou-se vinculado ao controle da produção, do processamento e do compartilhamento de dados. Ponto. Então, olha só, até aqui, ó, o que ele faz? Como é que se chama isso? Contexto inicial. Então, ele traz dois, ó. Ele traz um sociólogo, que é o Manuel Castells,
e depois ele traz um período histórico, ó, e por isso que ele bota enquanto. Ele vai trazer a era industrial. Então, até o compartilhamento de dados, a gente tem o quê? A gente tem um contexto inicial. Aí ele vai botar um elemento coesivo, que é algo que retoma tudo que foi dito anteriormente, ó. Então, olha só. Tal transformação favoreceu que o meio virtual, por meio de algoritmos, adquirisse a capacidade de manipular o comportamento de internautas de acordo com suas preferências, vírgula, prática a qual, uma vez sustentada pela ausência de autonomia dos indivíduos na internet, constitui o alicerce para o surgimento de bolhas. Ponto. Então, o que ele faz aqui, ó? Olha bem, isso aqui que está em negrito que eu estou trazendo para vocês, ó. O que é isso aqui, gente? É o tema, tal e qual ele está lá na proposta de redação. Ele copia igual. Então, qual é a opinião dele relacionada ao tema? É que o meio virtual, através dessas transformações que ocorreram no mundo, adquiriu a capacidade de manipular o comportamento do internauta de acordo com suas preferências. Tá vendo? Qual é a causa dessa manipulação? Olha aqui, ó. Argumento 1. Ausência de autonomia. E qual é a consequência da ausência de autonomia? A formação de bolhas virtuais. Tá vendo, gente, como a grande maioria das redações que a gente tem em contato, elas seguem aquele esquema de texto que a gente acabou de ver? Então, por isso que é importante vocês se ligarem naquele projeto ali que eu montei para vocês. Contexto inicial, tese, que é uma opinião, e argumento 1 mais argumento 2, tá? Então, olha só, preste atenção no argumento 1 dele, ó. Uma vez sustentada pela ausência de autonomia, tá? E o argumento, a consequência, que é surgimento de bolhas, beleza? Olha o primeiro parágrafo do desenvolvimento dele, ó. Em primeira análise, o controle da atividade dos usuários da rede é possibilitado pela navegação sem autonomia no espaço digital, visto que esta facilita o direcionamento do internauta a páginas ou grupos específicos. Ponto. Até esse amarelo aqui, ó, o que a gente tem aqui, gente? O tópico dele. O que é isso aqui? Não está igual ao argumento 1? Igual. Então, o que é a primeira frase do desenvolvimento? O tópico frasal. O tópico frasal é o quê? O argumento ampliado. No D1, que é o desenvolvimento 1, vai ser o argumento 1 ampliado. No D2, vai ser o argumento 2 ampliado. É isso, gente. Ponto. Olha o que ele traz agora, ó. Quanto a isso, o filósofo italiano Umberto Eco afirma que a internet originou uma legião de imbecis, sendo o ambiente virtual desprovido de hierarquia. O que é isso aqui, gente? O repertório. Repertório. Lembra do nosso esquema de texto lá? O que tinha depois do tópico? O repertório. E aí tu tá vendo que ele tem o esforço dele para ligar o repertório dele ao tópico frasal, tá vendo? Que é a mesma coisa que a ausência de autonomia através de sinônimo. A mesma coisa. Aí o que ele faz depois, ó? Assim, a qualidade dos sites acessados e a escolha dos itens pesquisados são determinados pelo próprio sujeito, o qual depende de sua responsabilidade para não ser manipulado. Olha aqui, gente. O que ele faz nessa frase aqui? Ele está escrevendo um exemplo de como isso acontece no Brasil. Tá vendo, não é? Ele está dando um exemplo, ó. Ele está dizendo, ó, assim os sites acessados, na verdade, eles dependem da responsabilidade de quem acessa para não ser manipulado. Porque o algoritmo vai pegar isso e vai começar a mandar sites parecidos. Aí, ponto.
Nesse sentido, a escola emerge como um decisivo agente de socialização, já que, ao formar cidadãos mais autônomos, contribui para diminuir a influência de mecanismos de filtragem nos indivíduos. Ponto. Concluiu o parágrafo. Tá vendo? Então, tá vendo como eu não falei besteira? Ó, 4 períodos. Períodos. O que a gente tem que falar agora para não esquecer mais? Tópico, repertório, exemplo, conclusão. Como é que se faz um parágrafo do desenvolvimento no Enem, professor? Tópico, repertório, exemplo, conclusão. Tópico, repertório, exemplo, conclusão. É isso que o Enem quer de vocês, tá? E aí o que é interessante é isso aqui, ó. O Enem também quer muito operador argumentativo, ó. E elemento coesivo, ó, tá vendo? Assim, olha aqui, ó. Visto que, nesse sentido, o qual, já que. E olha em azul, ele nunca foge do tema. Toda a argumentação dele está relacionada ao tema, ó, ou sinônimo do tema. Internet, página, site, acessado, manipulado. Tá vendo, gente? Então, o que vocês têm que prestar atenção no desenvolvimento do Enem? O que é o desenvolvimento? Ele vai ter um tópico, repertório, exemplo, conclusão. Tópico, repertório, exemplo, conclusão. O que é o meu tópico? É o meu argumento ampliado. É isso que é o meu tópico. O que é repertório? Repertório é um filme, um livro, uma série, um filósofo, um sociólogo, um pensador, um empresário, tanto faz. Uma pesquisa do IBGE. Ponto. O que é o exemplo? Exemplo de como e onde isso acontece. Ponto. Conclusão desse parágrafo. Ponto. Isso aqui é um parágrafo, tá? Só para mostrar para vocês, olha só como eu não estou falando besteira. Ó. Essa aqui é a parte da introdução dele a partir da tese. Esse aqui é o tópico do D1 e esse aqui é o tópico do D2. Ó. Vamos ler de novo. Ó. Tal transformação favoreceu que o meio virtual, por meio de algoritmos, adquirisse a capacidade de manipular o comportamento de internauta de acordo com suas preferências, prática a qual, uma vez sustentada pela ausência de autonomia dos indivíduos na internet, constitui o alicerce para o surgimento de bolhas virtuais, tá? Então a gente tem aqui, ó, qual é o tópico dele? Esse aqui a gente já leu, ó, que é do desenvolvimento 1 dele, tá vendo? Qual é o D2, o desenvolvimento 2, ó? Além disso, tá? A seleção de conteúdo exibido aos usuários com base no seu histórico leva à formação de bolhas virtuais, considerando que eles são direcionados, sobretudo nas redes sociais, para páginas nas quais é compartilhado o mesmo interesse. Então, olha aqui, ó, para vocês verem, ó, quer ver? Ó, bolhas virtuais. Ó, ausência de autonomia, ó. O tópico é o repertório ampliado, tá? É só isso. Sem problemas nenhum, tá? Então, se vocês entenderam isso aqui, já é meio caminho andado, tá? Aí, gente, vou tirar aqui, tá? Parar o compartilhamento. E aí vamos para o outro material de novo. Certo, gente? Então, esse é o esquema, tá? Esse é o esquema. Então, a gente vai lá e vai fazer contexto inicial, tese, arg1 e arg2, D1 e D2. D1, o que é? Tópico, repertório, exemplo, conclusão. Beleza? Vamos para o material de novo. Vamos voltar lá para o nosso material de novo, tá? A tela inteira. Então, olha só. Compartilhar. Aqui. Só um pouquinho, gente. Sim, Air, pois não. Isso, isso. Beleza. Vamos compartilhar de novo.
Tá? Isso aqui eu não vou falar porque é os tipos de desenvolvimento, eu não vou perder tempo com isso, tá? Aqui também não, que é coesão. Aqui também não, que é uma leitura. Frases coringas, tá? Frases coringas. Primeira dela, tá? Primeira delas. Essa aqui, ó. Faz-se necessário não só a complementação da lei existente, mas também a existência de ações afirmativas, as quais auxiliarão no processo de modificação completa desse aspecto cultural. Ponto. Isso aqui deu para botar em várias partes do Enem, tá? Essa aqui é outra, ó, que vocês podem... Deixa eu só pegar um fone ali, gente, só um momento. Vou pegar um fonezinho ali, só um momento. Um outro fone ali que tá... Deixa eu pegar aqui. Deu. Outra frase, olha só. A Constituição, essa aqui, ó, se vocês quiserem anotar para vocês, ó. A Constituição Federal de 88, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos... Essa parte aqui, ó, estava no Enem de 2016, ó. Mas até aqui, gente, vocês podem colocar em qualquer tema, tá? Por que isso, gente, em qualquer tema? Porque a Constituição, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, garante quase tudo a todo mundo. Assegura a todos direito à educação, direito à saúde, direito a saneamento básico, direito à liberdade de crença, à liberdade de expressão. Por isso que aparece muito a Constituição nas redações do Enem, tá? Então, essa aqui vocês podem anotar para vocês, porque até aqui, ó, cabe em todo o tema. E aí, aqui nesse final, ó, tu faz uma adaptação, tá, gente? Uma adaptação ao tema, tá? Ao tema, beleza? Certo? Outra, gente, muito importante, cara, que tá aqui, ó. Não, essa aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui também apareceu muito em vários temas do Enem, tá? Que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos que eu acabei de falar para vocês, ó. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 1948, assegura a todos os indivíduos o direito à educação e ao bem-estar social. Entretanto, e aí isso aqui eu já tinha falado em outros vídeos, inclusive, né? Por que tu usa essa aqui para negar? Porque geralmente o tema do Enem vai ser uma negativa do Estado, tá? Então vai ser uma negação, ou seja, o Estado não oferece algo que ele é obrigado a oferecer. Então, quando tu usar isso aqui na tua redação, ó, a todos os indivíduos direito à educação, o direito à saúde, o direito a, e aí tu relaciona o tema, e ao bem-estar social. E aí, quando tu nega, o que tu vai botar aqui, ó? Entretanto, no Brasil, vírgula, isso não ocorre, vírgula, uma vez que, e aí tu coloca o quê? O tema, uma vez que muitos cidadãos não têm acesso ao saneamento básico ou qualquer outra coisa do tipo. Eu tô falando saneamento porque pode ser um tema, tá? Possível do Enem, mas se for outro, pode ser outro também, tá? Essa segunda frase aqui de baixo, ó, é uma frase coringa para usar no final do desenvolvimento, tá? Tu botou lá no teu desenvolvimento, tópico, repertório, exemplo, e aí tu bota essa aqui, ó, que é uma frase coringa, de conclusão de desenvolvimento, tá? Botem aí, anotem aí para vocês. Conclusão do desenvolvimento, tá? Desenvolvimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa aqui cabe em tudo. Olha como é que ela tá. Logo, medidas são necessárias para alterar esse quadro.
sempre vão ser medidas necessárias para alterar o quadro do tema de redação do Enem, tá? Por quê? Porque vai ser uma negação, tá? Então, essa frase aqui, se tu tá apertado lá no dia do Enem e não sabe como terminar o teu parágrafo, usa essa aqui, tá? Essa aqui é uma frase coringaça, cabe em qualquer tema, em qualquer tipo de desenvolvimento, tá legal, gente? Vou passar, se eu estiver indo muito rápido, me falem, tá? Olha só, essa aqui é outra, ó. Faz-se imprescindível, portanto, a dissolução dessa conjuntura. Essa frase aqui, ó, se vocês quiserem anotar para vocês, ela é uma frase coringa, tanto para a conclusão de desenvolvimento, conclusão do D1 e D2, quanto para a primeira frase da conclusão, tá? A primeira frase da conclusão da redação, tá? Conclusão. Por quê? Porque daí tu vai começar, ó. Faz-se imprescindível, portanto, a dissolução dessa conjuntura. Ponto. Para tanto, cabe ao governo federal criar medidas eficazes e assim parari parará, tá, gente? Então, essa aqui também é uma frase muito boa para vocês anotarem aí, para usar tanto no final do D1 e D2, quanto como primeira frase da conclusão de vocês, tá bom, gente? Essa aqui também é outra, ó. Essa última aqui, ó. Também, essa aqui, cara, é mais, aqui eu coloquei até a continuação dela aqui, ó, para utilizar como primeira frase da conclusão, tá? Em suma, faz-se imprescindível a tomada de medidas atenuantes ao entrave abordado. Posto isso, concerne ao Estado, e aí aqui, ó, o que tu vai fazer? Tu vai começar a tua intervenção, tá? Então, essa frase aqui, ela também serve para final de D1 e D2, mas eu aconselharia a usar como primeira frase da conclusão de vocês, tá? Beleza, gente? Olha só, outra, tá? Essa aqui também, ó. Também dá para usar no D1, opa, desculpa. Também dá para usar no D1 e no D2, tá? No final, que é assim, ó. Dessa maneira, vou botar aqui do ladinho, se quiserem anotar, D1 e D2. Dessa maneira, entende-se essa questão como uma problemática, cuja resolução deve ser imediata. Tá vendo? Eu botei aqui como D1 e D2, mas ela também vai servir para a primeira frase da conclusão, tá? Conclusão. Certo, gente? E assim tem várias outras, tá? Vou mandar para vocês aqui, ó. Essa aqui também, ó. Portanto, atitudes para a reversão da problemática supracitada são necessárias. Essa aqui também seria como primeira frase da conclusão, ó. Da conclusão. Embora eu vou dizer para vocês que eu não gosto muito desse aqui, ó. Supracitados, eu acho muito formal demais, tá? Mas é uma frase bacana para olhar, para colocar na redação de vocês, tá? Certo? Se eu estiver indo muito rápido, me falem, por favor. Frases, pensamentos e obras. Eu não vou falar todos, tá? Vou mandar esse material para vocês. Eu vou falar apenas alguns, tá? Que eu acho que servem em vários temas relacionados ao Enem. Tá legal? Primeiro deles é desse cara aqui, ó, do Vitor Hugo. O que ele diz, ó? O progresso roda constantemente sobre duas engrenagens. Faz andar uma parte, esmagando sempre alguém. A frase do escritor e pensador francês Victor Hugo exprime a ideia de que o sistema capitalista funciona se baseando na exploração constante dos indivíduos. Então, qualquer tema que for relacionado a isso aqui, ó, serve essa frase aqui. Porque ele está dizendo que o progresso, ele funciona. Mas isso não quer dizer que ele é justo. Porque ele sempre vai, na verdade, esmagar alguém, né?
ele funciona sobre duas engrenagens, uma anda e a outra é esmagada, tá? Se vocês quiserem anotar aí para vocês num caderninho, fica mais fácil de pensar na hora da prova também, tá? Quando tu escuta, olha, lê, depois escreve também, tá? O progresso roda constantemente sobre duas engrenagens. Faz andar uma parte, esmagando sempre alguém, tá? Que é do escritor e pensador francês Victor Hugo, tá? Outra frase muito interessante, tá? É essa aqui, ó. Todas essas aqui são interessantes, tá? Todas. Mas essa última aqui, ela é muito interessante porque ela é um pouquinho mais, desculpa, ela é um pouquinho mais coringa, tá? Essa aqui, ó. Que é, se vocês quiserem anotar aí para vocês, a violência simbólica do Bourdieu. Violência simbólica, tá, gente? Então, o que que é isso? É o seguinte, ó. É quando acontece algum tipo de violência na sociedade que ela é tão corriqueira que ela acaba se tornando natural. E a sociedade acaba aceitando isso como natural, tá? Então, como é que vocês podem usar na redação de vocês? O pensador Pierre Bourdieu definiu a violência simbólica. Nesse tipo de violência, a sociedade passa a aceitar como natural as imposições de um segmento social hegemônico. Aí eu botei 3 pontinhos, aí vocês devem continuar, obviamente, né? Nesse sentido, ou exemplo disso, ou isso ocorre no Brasil, parari parará, tá? Então é quando a sociedade passa a aceitar como natural alguma imposição, alguma violência de um segmento social hegemônico, como a classe dominante, por exemplo, ou como um discurso dominante, tá? Então, essa frase também dá para usar em muitos temas, tá legal? Tem várias frases aqui, como eu disse para vocês, mas eu só estou usando as mais amplas, assim, que dá para usar em mais tema, tá? Essa aqui, cara, é muito bacana, tá? Essa aqui, ó, do Bauman, que tá lá na obra da Modernidade Líquida, tá? Se quiserem anotar para vocês aí. Por quê? O que que ele diz? Que uma das principais características dessa modernidade líquida, ou dessa teoria da liquidez, que é a modernidade, a sociedade, o tempo, o amor líquido, tá? É o individualismo. E o que que isso, na verdade, gera? Uma intolerância ao diferente, tá? Se vocês quiserem anotar assim como eu falei, tranquilo, tá? Mas, como dá para colocar numa redação, eu coloquei aqui para vocês, ó. O sociólogo Zygmunt Bauman defende na obra Modernidade Líquida que o individualismo é uma das principais características e o maior conflito da pós-modernidade e, consequentemente, parcela da população tende a ser incapaz de tolerar diferenças. Esse problema, parari parará, tá? Então ele está dizendo que, na verdade, a principal característica da sociedade pós-moderna, a sociedade líquida, é o individualismo. E isso, na verdade, gera uma intolerância ao diferente, tá? Essa frase aqui também é muito boa e cabe em vários temas, tá? Por quê? Porque a gente não precisa usar só nesse sentido de tolerância ou intolerância. A gente pode usar como também aqui, ó, se vocês quiserem anotar, indiferença, tá? Indiferença. No sentido de que, muita gente não tem o que comer ou não tem acesso à educação, mas eu não tô nem aí, né? Porque eu vivo numa sociedade em que o que importa é o eu, né? Então dá para adaptar ela para outros temas também, tá? Certo, gente? Essa frase aqui é bacana do Bauman. Outra frase muito interessante, que é bem curtinha também, é essa aqui, ó, do São Tomás de Aquino, tá? O que que ela vai dizer? Ela vai dizer o seguinte, ó. Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. Ponto. Corroborando a frase, ou nesse sentido, e aí eu continuo, ó, nesse sentido, aí eu posso adaptar o tema. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, ó, que todos possuem a mesma importância, todos os indivíduos, além dos mesmos direitos e deveres, tá?
E aí dá para adaptar a vários temas, tá? A vários temas. Certo, gente? Tem uma outra agora que eu vou mostrar para vocês, eu acho que está aqui, que é essa aqui do Steve Jobs, que a gente já usou, tá? Eu acho muito difícil o tema ser ligado à tecnologia, mas é uma frase boa de usar, tá? Essa que eu usei ali no exemplo que eu dei no esquema de texto, que ele vai dizer, ó, segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Ponto. Isso aqui vários alunos usaram em 2018, que era lá no tema da manipulação do comportamento, tá? É uma frase que dá para usar em qualquer tema relacionado à tecnologia. Porque se ela move o mundo, ela controla várias ações, né? Então, quem não tem acesso é excluído de várias ações sociais em função de ela estar presente em vários segmentos sociais, tá? Beleza, gente? Essa aqui, cara, ela é muito, muito coringa, tá? Essa aqui, ó. Tá? Essa aqui eu já usei, eu já escrevi várias redações, utilizei ela em vários temas, que é do nosso amigo Schopenhauer, tá? O que ele vai dizer, ó? De acordo com o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, o homem toma os limites do seu próprio campo de visão como os limites do mundo. Atualmente, essa conduta é potencializada, e aqui o que eu vou botar? Algo relacionado ao tema. Ou seja, o que o Schopenhauer está dizendo? Que a gente olha para a realidade alheia através da nossa própria realidade. Você vai entender o problema do outro. E aqui eu coloco, ó, essa conduta é potencializada para te relacionar ao tema, porque ela cabe em muitos temas, tá? O homem toma os limites do seu próprio campo de visão como os limites do mundo. Como os limites do mundo. E aí, atualmente, essa conduta, e assim sucessivamente, tá? E essas aqui, cara, são aquelas frasezinhas salvadoras, tá? Eu não aconselho usar, porque muita gente vai lembrar delas, tá? Mas se vocês quiserem usar, fiquem à vontade, tá? Que é essas frasezinhas do Luther King, por exemplo, ó. Toda hora é hora de fazer o certo. O ser humano é aquilo que a educação faz dele, do Kant. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar, que é do Luther King também. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Luther King também. Todos os homens têm por natureza desejo de conhecer. Aristóteles. O homem nasce livre, por toda parte encontra-se acorrentado. Jean-Jacques Rousseau. A vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Jean-Jacques Rousseau. Claro, se vocês quiserem citar o Kant, o Immanuel não precisa, tá? Só o Kant tá legal. Se vocês quiserem citar o Luther King, não precisa o Martin também. Se vocês quiserem citar o Rousseau, só a última também. E o Aristóteles é o Aristóteles, como vocês conhecem aí do estudo da filosofia, tá? E essas frasezinhas, elas são salvadoras porque elas são curtas, mas tu pode desenvolver elas muito mais, tá legal? Certo? Então tu pode desenvolver muito mais coisa, tá? Outra que eu queria dizer para vocês, que é essa aqui, cara, que dá para aplicar em muito tema, que também é do Bauman, tá? Por isso que a galera usa o Bauman, porque ele é muito amplo, né? Muito democrático. Ele vai dizer o seguinte, ó, que essa aqui também é da modernidade líquida, tá? Só que o outro é da sociedade líquida. Essa aqui, ó. Ele vai dizer que como a gente vive numa sociedade globalizada, tudo o que eu faço, querendo eu ou não, ela afeta as outras pessoas. E isso acontece com as outras pessoas também. Tudo que a gente faz, a gente acaba afetando o outro. Essa citação aqui eu usei quando eu fiz uma redação em relação ao lixo, né? E ao uso do plástico. Ele vai dizer assim, ó. Vou ler como está na íntegra, tá? Nós somos responsáveis pelo outro, estando atento a isto ou não, desejando ou não, torcendo positivamente ou indo contra, pela simples razão de que, em nosso mundo globalizado, tudo o que fazemos ou deixamos de fazer tem impacto na vida de todo mundo.
E tudo o que as pessoas fazem ou se privam de fazer acaba afetando nossas vidas. Então, tá vendo, cara? Aqui ele tá falando sobre muito parecido com um outro pensamento que é o princípio da responsabilidade, tá? Do Hans Jonas. Mas ele tá falando de que todas as ações nossas, e por isso que a gente precisa pensar em acessibilidade, por exemplo, para o outro, né? Porque tudo que o outro for prejudicado vai acabar prejudicando a minha vida também. Por exemplo, se não tiver uma democratização da educação, vai ter problema de criminalidade. Se a pessoa não tiver acesso a saneamento básico, a gente vai ter um problema de multiplicação do Zika vírus. E assim sucessivamente, tá bom, gente? Então, essa frasezinha do Bauman aqui também é muito interessante para a gente citar em vários temas do Enem, tá? Também é muito coringa. E aí, cara, a gente tem essa aqui, ó, que é do Eduardo Galeano lá, que é a última, tá? Que é o seguinte, ó, desculpa, vou voltar aqui, ó, que é esse aqui, ó. Eduardo Galeano, que é um historiador e escritor uruguaio, tá? Que é o cara que escreveu As Veias Abertas da América Latina. Somos educados a ver o outro como uma ameaça e não como uma promessa. Cara, eu usei essa frase aqui fazendo uma redação sobre segurança pública, né? E o aumento da violência e tal. Mas ela cabe em um monte de tema, que também está falando sobre a pouca importância que a gente tem em relação a vários outros temas, tá? E do Darcy Ribeiro, tem essa frase aqui que eu trouxe para vocês, mas tem uma outra, tá? Que se o tema for sobre educação, a gente pode citar. Ele vai dizer assim, é uma frase famosa, tá? Também clichê, mas dá para falar, tá? A crise da educação brasileira, da educação, se vocês quiserem anotar aí para vocês, educação brasileira, não é uma crise, não é uma crise, é um projeto, tá? Então, se dá para falar sobre falta de acessibilidade à educação, a importância da educação profissional, a formação dos professores, até o tema que alguns blogueiros estavam falando aí, que é merenda escolar, né? Então, também dá para usar, tá? Porque, de certa forma, há uma crise, porque não tem profissional qualificado, não tem uma banca de nutricionistas, o dinheiro disponibilizado para o custo de cada aluno na escola pública ele é muito pouco. Então, cara, dá para usar em um monte de contexto, tá? A crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Tá? Gente, é do Darcy Ribeiro, que é um antropólogo e escritor brasileiro, tá? Aqui sobre os mitos, eu não vou me ater a isso aqui. Temas de redação, tá? A gente tem 3 grandes temas, tá, gente? 3 grandes temas, que são os amplos da redação do Enem, tá? Indivíduos e temas filosóficos. O que pode cair aqui, por exemplo, tá? Pode cair o consumismo, pode cair felicidade na sociedade contemporânea, pode cair o que é, por exemplo, a amizade ou as amizades das redes virtuais. Por isso que são temas filosóficos, tá vendo? Então é isso que vai cair aqui, relacionando o indivíduo e a sociedade a temas filosóficos, tá? Dificilmente cai isso no Enem, tá? Porque, por exemplo, isso aqui vai ser a relação de consumo e felicidade. O Enem não costuma cobrar isso aqui. Agora, esse aqui, ó, vocês têm que ficar ligado, tá? Porque o Enem, ele vai muito nessa vibe aqui, ó. Que é indivíduos e sociedade. O que pode cair aqui, cara? Conflitos sociais. E aí, cara, a gente vai ter uma gama de temas, tá? Mas o que vocês podem anotar aí? Primeiro, por exemplo, esporte. A importância do esporte, a presença das mulheres no esporte. O que a gente vai ter aqui? Educação. Educação. O acesso à formação profissional, o acesso à educação de qualidade, a inserção no mercado de trabalho, no mundo tecnológico, a valorização do professor, saúde, tá? Que era a grande aposta de todo mundo, porque só teve uma vez no Enem e foi numa segunda aplicação, tá?
Então, a gente vai ter esporte, saúde, educação, saneamento. A gente pode ter aqui também questões econômicas, tá? Por exemplo, como a importância da educação financeira. Opa, econômica. E assim sucessivamente. Então, vai ser, ó, isso aqui com isso aqui, ó, gente. Indivíduos e sociedade, tá? E o último é indivíduos e universo biofísico, que aí a gente vai ter o quê? A importância da Amazônia, tá? A gente vai ter, por exemplo, o lixo, a gente vai ter reciclagem, a gente vai ter biomas, a importância dos biomas, tá? A gente pode ter tráfico de animais e assim sucessivamente. Então vai ser sobre as questões biofísicas, tá? Então é indivíduos e universo biofísico. Esses aqui são os grandes temas do Enem, tá? E aí, claro que eles tiram um deles, tá? Sendo que esse aqui, ó, do asterisco aqui que eu tô fazendo, que é o primeiro, dificilmente vai cair no Enem, tá? O que pode vir a cair, o que eu acho difícil, mas muita gente apostou no início do ano, que é, de certa forma, é uma questão mais, eu acho que indivíduo e sociedade, mas cairia aqui, é o aumento da ansiedade, né? Na sociedade brasileira, tá? Ou entre os jovens e assim sucessivamente, tá? Mas, cara, eu acho muito difícil cair um tema assim no Enem, tá? Certo, gente? E esses aqui foram todos os temas que já caíram no Enem na segunda e na terceira aplicação. Então não se preocupem que esse tipo de tema não vai cair. Por exemplo, esses dias eu vi numa página os caras apostando nisso aqui, ó. Já caiu, tá? Alternativas para a escassez de água no Brasil. Não cai mais. Os caras falaram também que ia ser a formação do professor. Não cai mais, porque já caiu em 2015, ó. O histórico desafio de se valorizar o professor, tá? Caminhos para combater o racismo, alternativas para diminuição do desperdício de alimentos. Então não cai mais. A merenda escolar pode cair? Pode, porque é um tema muito próximo. Mas desperdício não. E aí o único tema relacionado à saúde foi esse aqui, ó. Eu vou marcar todo ele em vermelho, ó. Consequências da busca por padrões de beleza idealizados, cara. Esse aqui caiu em 2017 na segunda aplicação do Enem, tá? 2018, formas de organização da sociedade para enfrentamento de problemas econômicos. E 2019, combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais da informação por crianças. Esse tema era difícil, cara. Esse do ano passado, tá? Do ano retrasado, da segunda aplicação. Então, todos esses temas aqui, não se preocupem, que não vai cair no Enem. Nem nada parecido, porque já caiu. Por que eu estou trazendo ele para vocês? Porque geralmente os professores, eles frisam nos temas de primeira aplicação. Mas como caiu, é da mesma banca. O Enem, ele tem uma banca, ele vai girando essa banca, tá? Ele vai girando ela em vários anos. Não quer dizer que ele fez as questões do Enem nesse ano. Pode ser que eles pegaram do banco de questões, tá? Isso é muito importante você saber também, porque o tema do Enem não precisa ser atual, tá? O pessoal fala muito o que está acontecendo hoje. Ele pode estar lá no banco de questões, no banco de temas, e os caras selecionar lá um tipo de banco e olhar o tema esse aqui. Então, geralmente, não é um assunto atual por isso, porque eles pegam de um banco, né? Um banco de questões. Talvez o banco acabou porque eles selecionaram elaboradores de elementos no ano passado, tá? E de temas também, de redação e assim sucessivamente, tá? Mas é muito difícil vir algo muito, muito atual. Às vezes ele está ligado a leis ordinárias que foram aprovadas no primeiro semestre do ano corrente da prova, tá? Que é até junho, mais ou menos, tá? E às vezes não tem muito a ver. Às vezes é novidade da prova, tá? Então, esses aqui são Professor, que já caíram. Deixa eu só descompartilhar a tela aqui. Quero conversar com vocês um pouco agora. Pois não, agora aberto para dúvidas, tá. para Uma comentários. pergunta, por exemplo, eu estou começando a redação, aí vou fazer lá o contexto inicial. Aí eu peguei um livro, por exemplo. Aí eu vou escrever e tal, e aí eu vou começar o desenvolvimento um e eu não lembro nenhuma referência assim de autor e nada, e nem nos parágrafos eu lembro, vamos supor que aconteça.
Aí a solução é eu fazer uma argumentação mais forte e conectar com o tema, talvez. Isso. Outra opção, muito boa a tua pergunta, Pamela. Outra opção muito importante é o seguinte, ó. Ler o texto motivador e parafrasear os dados que estão lá, tá? O que vocês têm que ficar ligado é quando eu ler o texto motivador, eu não posso copiar o que está lá. Eu tenho que parafrasear. Muitos alunos fizeram isso no ano de 2018 e no ano de 2019. Se eu não lembro de nenhum autor, nenhum argumento, tá? Aí eu vou falar, por exemplo, que o problema da democratização do acesso ao cinema é a negligência governamental, tá? Ponto. Aí eu cheguei no meu D1 e não lembrei. Aí eu vou botar. Segundo o site Meio e Mensagem, apenas 17% da população brasileira, ou, para não copiar diretamente, eu boto assim, ó. Segundo o site Meio e Mensagem, quase ou menos de 20% da população, ou cerca de 17%, ou cerca de 20%, eu aumento o número próximo, tá? Não frequenta o cinema. Ponto. Nesse sentido, vírgula, e aí tu continua falando sobre aqueles 17%. Eu tô falando sobre o tema do ano passado, tá? Porque lá dizia que quase 90% dos brasileiros gostavam de cinema, mas só 17% iam. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que muita gente gosta, mas pouca gente vai. Por quê? As pessoas têm medo de sair de casa no mundo, na sociedade contemporânea. Por quê? Porque, como disse o Galeano, a gente é educado a ver o outro como uma ameaça e não como uma promessa. Então a gente acha que tem violência em tudo. 2, porque não tem cinema nas cidades do interior. Era um outro argumento, tá? 3, porque a maioria dos cinemas que existem, eles são privados, ou seja, eles cobram muito caro e as pessoas não têm acesso. Então, tá vendo? Eu usei como argumento um dado do texto motivador, mas eu ampliei ele. Eu coloquei algo sobre ele. Então, se tu não lembrar no dia, pega um dado do texto motivador. Isso é muito importante que eu vou falar para vocês agora, tá? A primeira coisa que vocês devem fazer na prova, isso não é um conselho, tá? Isso é um fato. Não precisa chegar na prova e escrever a redação, mas a primeira coisa que vocês devem fazer no Enem é abrir a prova, ir no texto motivador de redação, e a primeira coisa é ir na redação. Lê o texto motivador e anota num lugar da prova os dados que aquele texto te traz. Por exemplo, ano passado, abri a prova, cheguei lá no Enem, abri a prova, olhei os textos. Pá, cara, 90% das pessoas gostam, mas somente 17% vão. Ponto. Primeiro dado, tá? Segundo dado, estava lá no texto 4. Nas cidades do interior não há cinemas. Ponto. Terceiro dado, que estava lá no texto 3. A maioria das cidades não tem cinema. E quase nenhuma cidade tem cinema público. Ponto. Aí, cara, se tu quiser começar a fazer o rascunho da tua redação, faz. Se tu quiser fazer as questões, vai lá e faz, depois volta na redação. Mas a primeira coisa que tu deve fazer é anotar os dados do texto motivador. Porque eles dizem muita coisa, tá? Certo, Pamela? Oi? Certo, certo. Eu tinha desligado o microfone para não dar ruído. Agora eu liguei de novo. Tá. Mais alguma pergunta, gente? Pode fazer ali no bate-papo, tá? Não precisa ser aqui no... Não precisa abrir o microfone se não quiser. Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar, pode falar. Tá bom. Eu venho fazendo redação quando eu comecei a estudar pro Enem esse ano, né? Só que com Uhum. essa coisa de aula online e tal, eu não consegui que a professora corrigisse nenhuma redação ou me ajudasse em algo, sabe? Para apontar, sei lá, melhora nisso. Algo assim. Como que a gente pode tentar corrigir as nossas próprias redações quando não tem ninguém assim para auxiliar? Muito interessante. Muito interessante a tua pergunta. Assim, ó, eu vou te mostrar um material aqui, tá? Só um momentinho.
Já abro ele aqui. É assim, ó. É ótima pergunta da Lisiane, muito boa. Por quê, cara? Porque tem umas técnicas do Enem que a gente precisa ficar muito ligado, tá? Muito ligado. Porque dá para tirar uma nota boa no Enem, tá? Tendo alguns elementos básicos que a banca está esperando que tu coloque na redação. Que é o que a maioria das pessoas aí chama de 900 mais, né? Acho que é isso, se eu não me engano, 900 mais, alguma coisa assim, tá? Então, cara, deixa eu só abrir aqui, Lisiane. Pode fazer também a tua, Isis, que daí talvez eu já responda as duas, não sei também, mas... Tá, assim, ó. O que tu prefere? Que a gente coloque a consequência lá no final do D1? Ou, tipo, uma conclusão assim, faça imprescindível, portanto, a dissolução da conjuntura, como tu colocou antes? Qual dos Pois, dois? pois é, Isis, sabe que eu acho que tem que colocar o que tu acha mais interessante, né? Para mim, tanto faz. Eu acho a consequência mais profunda, né? Assim, no sentido de que ela é mais. Como é que eu vou te explicar, cara? Ela parece mais. Mais analítica. Isso, é. Aquela outra, é como eu te disse, é num momento em que, por exemplo, tu tá ali, eu não sei o que colocar, não sei, dessa forma, faço imprescindível a dissolução dessa Depende do conjuntura. tema também, né? Porque se tu vai ler redações que tiraram nota 1000, tem umas que são super rebuscadas no vocabulário e repertório, não sei do que. Tem umas que são super simples, que a pessoa simplesmente argumentou de acordo com o tema. E Exatamente, é bem utilizou isso. alguns dados, assim, e cuidou vírgula e etc. Então, acho que depende muito do tema e do momento lá na hora. É, perfeito, é bem isso mesmo, cara. Porque tu pode estar com. Sim. Ô, Tu Sor, pode deixa. Ô, Sor, eu posso falar uma coisa que agora me lembrei rapidinho, desculpa te interromper. por favor, capaz. Assim, ó, acho que foi na minha penúltima redação que eu fiz, estava falando, né, da questão da inclusão de pessoas com transtorno do aspecto autista no Uhum. mercado de trabalho no Brasil, tá? Aí lá no meu D2, né, eu expliquei lá que um dos meus argumentos, né, é a ausência da assistência psicológica destinada a tais cidadãos, tá? Aí eu falei da ausência, só que aí eu não, tipo, eu rabusquei muito, sabe? Eu fiz uma coisa muito complexa e no final não sabia mais o que ia colocar. Daí eu coloquei assim, ó, logo faça necessária a intervenção do Estado brasileiro em tal problemática. Só que aí houve um problema, tá? Porque eu expliquei demais a questão da ausência, como é que isso acontece, e aquilo ficou meio jogado, entendeu? E eu acho que foi por isso, né, claro, que acarretou meus 160, né? E Tu tem que. sei lá, se eu faço mais. Não dá para assim, simplesmente tu jogar aquilo também, né? Tem que É, ver, depende tu mesmo, tem que. né? Tu tem que cuidar e depende de como tu escreveu, exatamente isso que a Pamela falou e do que tu usou ali. Respondendo a pergunta da Lisiane, olha só, vou compartilhar aqui, tá, Lisiane, porque vai esclarecer melhor para todo mundo, eu acho, tá? Olha só, O compartilhando. Isis, não precisa deixar tudo complexo, que nem eu comentei da função da. Teve uma menina que usou uma linguagem bem, bem tranquila, assim, culta, mas não erudita, porque às vezes a gente quer fazer um pensamento super complexo e acaba se enrolando. Eu já fiz isso também, já fiz alguns Enem. É isso, fazer uma coisa bem feita e simples e fazer o que a banca pede, colocar o que a gente lembrar de repertório. Isso aí. Exatamente, exatamente. Eu tô com esse problema porque assim, eu quero desenvolver uma coisa assim, muito complexa, e aí eu acabo me perdendo nos meus argumentos até, né? É por causa disso, tem excesso informacional, e aí depois, no fim, eu já nem sei mais o que eu vou colocar. Por isso que eu até perguntei para o senhor o que ele achava melhor, da gente simplesmente concluir ou colocar alguma consequência daquilo, né? Mas depende muito. Então é isso aí. Olha só. Isso aqui, gente, ó, olhem bem para isso aqui, ó. Quando o cara faz o curso de corretor do Enem, é isso que ele está esperando da redação de vocês, olhando numa visão global. É isso aqui, gente. Então, olha só. Olha só. Até aqui, ó. O que eu vou. Sai. Até aqui, ó.
O que eu vou colocar, ó? Contexto inicial, tá vendo? Contexto inicial, tá? Que é lá o esquema de texto que eu fiz para vocês. Aí, cara, o que tem que ter para Lisiane e para todo mundo, ó? Um elemento coesivo, ó, tá vendo, ó? Ou um operador argumentativo no início de cada período. O Enem, ele exige isso. Tá vendo, ó? Diante desse contexto, embora isso, por outro lado, além disso, ela, assim, portanto. Então, tu tá vendo? Eles precisam ver isso aqui no teu texto, olhando numa visão global. Quando eles colocarem o olho no teu texto, eles precisam. Então, primeira coisa, todo início de frase, início de parágrafo, tem que ter um operador argumentativo ou um elemento coesivo, tá? Ah, professor, qual que eu posso usar? Eu aconselho a usar um pronome demonstrativo com 2 S's, esse, desse, nesse, e o tal. Esse aqui é outro, ó. Esse aqui, ó. Tal problema, ou tal fato, tá? E o que para o Enem é um operador argumentativo, ó? Operador argumentativo é que faça uma referência ao parágrafo anterior, tá? Quantos operadores tem que ter, professor, para mim tirar 200 na competência 4? Tem que ter no mínimo 2, tá? Então, se eu tiver aqui, ó, e aqui, tá bom. Se eu tiver aqui e aqui, tá bom. Mas tem que ter no mínimo 2. Por isso que esse ano, muita gente disse que o em primeira análise, ou em primeiro plano, não seria considerado operador argumentativo, mas isso não tem problema. Porque se eu colocar, por exemplo, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, em primeira análise, vírgula, não é contado como operador, tá? Mas aí lá no segundo eu coloco em segunda análise. Então, quer dizer, eu estou colocando um operador argumentativo, porque eu estou fazendo uma segunda análise, então ele está fazendo referência. E lá na minha conclusão eu começo com portanto, eu boto um portanto aqui no meio da frase, tá valendo. Então, olha só, é isso aqui, ó, Lisiane. Contexto inicial, colocar um operador, uma tese, que é a opinião. Coloca o operador e o que eu vou levantar aqui na parte do texto? O arg1 e o arg2. Como é que a gente faz um desenvolvimento? Vou ver se vocês lembram aí. Tópico, repertório, exemplo, conclusão. Tópico, repertório, exemplo, consequência. No segundo, a mesma coisa. E aqui, ó, eu vou dar uma solução para o problema, tá vendo? Então, isso aqui é uma forma de tu corrigir o teu texto globalmente. Claro que gramática não tem como tu corrigir. Aí tem que dar para alguém ler, um professor, talvez, de português. Tu vai aprender isso com o tempo. Mas a visão global do texto de vocês, o que o cara do Enem quer ver é isso aqui, ó. Professor, É isso aqui, ó. dá uma olhadinha no chat ali que o pessoal fez umas perguntas. Tá, eu vou... Posso descompartilhar isso aqui? Depois eu mando para vocês, tá? Isso aqui. Tá? Então, aquela é a visão global, tá? Vamos ver as perguntas ali. Prof, em relação ao tamanho da conclusão, se eu fizer era muito grande, tem algum problema? Não tem, Juliana. Não tem, tá? Não tem problema, tá? A Elizabeth perguntou o que seria a riqueza de detalhes na conclusão. É o detalhamento, tá? Eu já vou te mostrar. E a Érica perguntou, eu tenho uma dúvida sobre os 2 argumentos da introdução. Geralmente as pessoas colocam 2 causas para o problema, mas tem outras que apresentam uma causa e uma consequência. Tu acha que a argumentação fica mais fraca com causa e consequência ou qualquer opção que a gente escolher fica bacana? Eu prefiro usar causa e consequência. Tanto faz, gente. Vocês viram aquela redação que eu acabei de ler? Ela tem uma causa e uma consequência. Qual é a causa? Ausência de autonomia. Qual é a consequência? Formação de bolhas. E se eu quisesse colocar 2 causas, tanto faz? Pode ser. Ausência de autonomia e, sei lá, outra causa.
o grande uso por jovens e adolescentes. São duas causas e ficaria legal ao mesmo tempo, porque daí eu traria uma pesquisa, né, Érica, falando sobre o tempo que os jovens passam na rede social. Agora falando para a pergunta da Elizabeth, tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Tá? Se tiverem... Obrigado, tá, Pamela, por ter me dito que tinha pergunta. Se quiserem, vão interrompendo, que é bacana, tá? É o momento de esclarecer dúvida, tá? Olha aqui, Elizabeth, eu vou te mostrar. Professor, Eu. em relação ao vale ressaltar ainda que é considerado como, é, como a conjunção de interparágrafos? Não. É só dentro. Tá? O vale ressaltar não é considerado por fora. Eu E vem... aconselho... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Eu aconselho assim vocês, ó. Vou dar opinião perguntando para ela dos operadores que vocês devem usar, tá? Operadores. Quais vocês devem usar? Primeiro lugar, a dupla, que a gente chama, tá? Qual é a dupla? Em primeira... Opa! Em primeira análise. E o outro qual é? Em segunda análise, tá? Segunda opção que vocês devem usar. Qualquer um no primeiro, qualquer no primeiro. E no segundo, a gente usa, e no segundo a gente usa além disso, ou ademais. Eu somo, tá? Eu somo. Vou botar aqui de soma. Qualquer outro de soma. A terceira opção é diante desse contexto. Ou ainda nesse contexto. Ou ainda diante desse cenário, tá? E na conclusão, reservar o portanto. Reserva esse aqui para conclusão. Se vocês fizerem isso, não tem erro, vocês vão tirar do... Porque o que dá 200 na competência 4? O 200 ele é estabelecido a partir de duas coisas, tá? Se tu tem dois operadores interparágrafos, se tu não repete muito e se tu usa corretamente, tá? Então, dificilmente vocês fizerem isso aqui, vocês vão ter desconto em função disso, tá? Então, ou tu usa dupla, pode anotar isso aí para vocês, ó. Ou tu usa qualquer um no primeiro, e no segundo tu usa uma soma, ou tu usa esse aqui, ó, em qualquer um deles, tá? Porque ele vai fazer referência automática. Eu vou botar aqui, ó. Faz referência, tá? E reserva para tua conclusão o portanto. E aí tu pode começar o parágrafo ou botar no meio, tá? Professor, Certo? por que aquele em primeiro lugar ou em segundo lugar, no caso do desenvolvimento 2, eles não contam? Esse aqui conta, ó. Em segundo lugar, conta. Porque eles acreditam que não tem como fazer uma referência, porque tu tá colocando em primeiro lugar, né? Então, já teve algo antes. Então, o em primeiro lugar, não faz referência, não faz referência a nada. Por quê? Porque ele é o primeiro. Tá vendo, Pamela? Sim, sim. Ele não faz referência a nada porque ele é o primeiro, então ele não vai ser considerado um intraparágrafo, porque tu está dizendo, ó, em primeiro lugar. Mas tudo bem. O em segundo lugar, ou em segunda análise, tu pode usar, tá? Em segundo lugar, sim. Porque daí tu já está fazendo uma referência que teve algo em primeiro. Claro. Eu prefiro, quando eu faço, se eu for usar o em primeira análise, eu vou usar o em segunda análise, eu não vou usar o em segundo lugar. É, Eu isso acho aí. que, não sei, eu acho que combina mais. Faz mais Por isso, referência. isso aí, por isso da dupla, né? Isso. Explicando para Elizabeth o que... Pois não, Desculpa. Então a capaz. gente pode usar o diante desse contexto logo no primeiro desenvolvimento? Pode, vou colocar aqui, ó. Tá. Pode ser no
primeiro ou no segundo desenvolvimento, tá? Tanto faz. Certo, gente? Olha só. O que é o detalhamento, Elizabeth? Tu vai ter que ter 4 coisas, tá? Ação, agente, meio ou modo e finalidade. Essas 4 coisas na tua intervenção, elas vão ser principais. Tem que aparecer isso aqui. Se tu tiver essas 4 coisas aqui, a tua nota vai ser qual? 160. Lá na competência 5, tá? Vai ser 160. Beleza? Se tu colocar essas 4 coisas, tu vai ter que detalhar uma delas. Se vocês quiserem, tem um vídeo lá no meu Instagram, eu estou dizendo como detalha o agente, como detalha a ação, como detalha o meio e como detalha a finalidade, tá? Mas, para evitar problema para vocês, eu aconselho vocês a fazer assim, ó. A melhor maneira de detalhar, eu vou colocar aqui para vocês, depois, se vocês quiserem, eu mando esse material, tá? É colocando a responsabilidade do agente. Como é que eu faço isso, professor? Eu vou colocar assim, ó. O governo federal, vírgula, responsável, tá? Responsável por democratizar a merenda escolar, vírgula, deve, ou qualquer outro verbo aqui, ó. O que é detalhamento? É isso aqui, ó. É um detalhe que eu dou sobre um dos 4 elementos principais, tá vendo? Então, eu coloquei 4 vídeos lá no Instagram, se vocês olharem lá. Um mostra como detalhar o agente, outro como detalhar a ação e outro como detalhar o modo e o meio. E lá no YouTube também tem uma aula completa sobre intervenção que eu dei, tá? Então, olha só. Esse aqui é uma intervenção nota 1000, tá? De uma redação nota 1000. Eu vou ler ela para vocês, ó. Portanto, cabe à iniciativa privada, ó, quem é esse aqui, a iniciativa privada, ó? É o agente, vírgula, em parceria com estados e municípios, vírgula, promover a interiorização das salas de teledramaturgia. Tá vendo? Isso aqui é ação, ó, gente. Interiorização, ó, ação, vírgula. Como que eu faço isso? Então, de preferência, usem esse aqui, ó. Por meio de ou por intermédio de. E aí tu vai dizer como vai fazer isso, ó. E sempre bota vírgula para deixar claro para o corretor aonde está cada um dos elementos, ó. Portanto, vírgula, cabe à iniciativa privada, vírgula, em parceria com estados e municípios, vírgula, promover a interiorização das salas de teledramaturgia, vírgula, por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos e da redução de custos para o consumidor de baixa renda. Ó. Então, olha só, ele tem agente, ele tem ação, ele tem modo, meio e ele tem finalidade. O que falta aqui, gente? Detalhamento que está em cinza, ó. Vírgula. Incentivando, então, a cultura mais democrática. Tá vendo? Isso aqui é detalhamento, ó. É algo além. Então, o que vocês têm que ter na intervenção de vocês é esse aqui, ó. Agente, ação, modo e meio, que vai ser por meio de ou por intermédio de. E a finalidade, que vai ser para quê, com o objetivo de, com o intuito de. O que é o detalhamento? É um detalhe a mais. Qual a maneira mais fácil que o professor mostrou? Falando sobre uma responsabilidade do agente. Ou seja, Ministério da Educação, vírgula, responsável por gerir e democratizar a saúde, vírgula. Aí eu continuo. Por quê? Porque para o Enem não tem detalhamento bom ou detalhamento ruim. Tem um detalhamento. Tem ou não tem. Se tem, tu tira 200 na competência 5. Se não tem, tu tira 160. Tá bom, gente? Então, se vocês quiserem
todos esses materiais, vocês podem me pedir que eu passo para vocês, tá? Acho que deu para entender, né? Entenderam aí? Com certeza. Muito bom, refrescou bastante a memória. Baita aulão. Ah, obrigado, Isis. Então, gente, estou fazendo isso para ajudar vocês lá no Enem. Primeira coisa que a gente deve fazer, então, para dar aquela última revisada, né? Sexta-feira, sábado só descansar, retomar talvez alguns resumos ali até a primeira hora da tarde. Depois não faz mais, porque senão vai começar a dar pânico em vocês do que vocês não sabem nada, tá? Porque não vai dar tempo de revisar tudo e vocês não vão lembrar de algumas coisas. Primeira coisa, posso mandar esse material, tá? Quem tá no grupo de linguagens ali, eu mando por ali. Se não, quem não tiver, é só me pedir, tá? Primeira coisa, olhar de novo ali o projeto de texto que eu estou mandando. Como é que é o projeto de texto? Como é que se faz aquele projeto? Depois, dá uma olhada em todas aquelas citações que eu mandei para vocês, tá? Em todas aquelas citações. Depois, dá uma olhada na intervenção. Como fazer a intervenção de vocês, tá? E se vocês já têm o caderninho, legal. Pega esse caderninho lá e dá uma lida. O caderninho das citações, eu chamo. É um caderninho pequenininho, pode ser só para retomar algumas que são importantes, tá? E aí, cara, chegou na prova do Enem no domingo, chega mais cedo, tá? Porque vai ter contingências, os caras vão verificar a temperatura, vai ter que passar A álcool abertura vai gel. ser às 11h30. Isso, vai Eles ainda antes, tá? anteciparam mais meia hora ainda. Perfeito, Pamela, obrigado. Vai antes, chega lá na prova, deram a prova, autorizaram vocês a olhar, faz isso que o professor falou. Abre a prova de redação e lê com atenção. Resume o texto motivador. Desmembra o texto motivador. Pega todos os dados que estão lá, as afirmações, as negações, e coloca num canto da prova. Não no rascunho, porque ele vai te atrapalhar. Coloca num canto da prova lá. O que o texto está me dizendo? Quantas pessoas têm acesso à internet? E aí tu pensa, por que, cara? Ah, quantas pessoas vão ao cinema? Quantas mulheres sofreram violência lá em 2015? Bah, e a maioria sofre do próprio companheiro. Então faz sempre esse jogo, assim, anota. Se tu quiser fazer a redação primeiro, faz. Se tu quiser fazer um pouco e fazer as questões, também é legal, porque dá uma refrescada na memória. Mas não deixa a redação por último. Não deixa, tá? Porque tu vai começar a ficar nervoso porque o tempo passa muito rápido. A questão dá para chutar, a redação não dá, tá? Não deixa a redação por último. Tá legal, gente? Então, espero que eu tenha suprido as expectativas de vocês aí no aulão, no último, né? Desejo um ótimo Enem para todos vocês. Obrigado por ter participado aí a maioria dos projetos de linguagens, das aulas grátis aos sábados, das lives ali, que tem várias lives também que falam sobre assuntos importantes, e ótima prova para vocês, tá? Depois a gente conversa no grupo das notas. Tá bom, senhor. Valeu aí. Muito obrigada. Tuas aulas são sempre ótimas. A gente adora assistir. E hoje foi muito esclarecedor. Parabéns mesmo. Muito obrigada, senhor. Tchau, tchau. Faço minhas as palavras da Isis. Valeu, prof, por todas as aulas do pré-ENEM também, por ser esse cara nota 1000 que se disponibiliza aí para nos ajudar. E é isso aí, eu acho que a gente vai muito bem só de ter esse preparo e chegar confiante lá na hora. Isso aí, gente.